orava por mim, ela colocava meu nome nas consagrações, nos caderninhos, passava pela igreja, tinha na porta, ela colocava meu nome. Pastor Ricardo, na época presbítero, junto com a diaconisa Mônica, na época ela era diaconisa, ainda era obreira, e eu na minha casa quase todos os domingos. Quase todos os domingos eles estavam lá. Eu falava para minha mãe, por que a senhora chama esse povo chato para vir atrás de mim? Eu já falei que eu não quero. Porque eu não sei se você já sentiu o cheiro do seu pecado. Eu senti o cheiro do meu. Eu não sei se você enxergava a lama que tinha sobre você. Eu enxergava a lama que tinha sobre mim. E o pecado me convenceu que eu não era digna de ouvir a palavra de Deus. E não sou acostumada assim. E o pastor Ricardo me pegou uma jovem e delegou a ela uma obrigação. Qual era a obrigação dela? É responsabilidade sua, a Angélica, entrar na igreja. Pensa numa irmãzinha, insistente e persistente. Foi a Viviane Porto. Que a bichinha realmente estabeleceu um porto no meu portão. E todo dia de culto ela estava lá. Irmãos, eu sentada, um copo de cerveja de um lado, um cigarro do outro. E ela parada na minha frente. Ele está esperando você para a gente ir pro culto. Eu falava com ela, meu amor, você não está entendendo, eu não vou. Ela, tudo bem, não tem problema. Na terça-feira eu estou aqui de novo. Terça-feira eu chegava no trabalho, ela estava lá esperando. Glória a Deus. Mas não foi por boca de homem. Não foi por mão de homem que o Criador me trouxe para a presença dele novamente. Foi dentro de um vagão de trem. Eu montava os vagões para não entrar nos trens. Eu errei a conta, né? Eu errei a conta. Quando o trem lotou de uma certa forma que não tinha mais como sair, a mulher deu um grito. Glória! Vamos começar o culto, igreja! Eu falei, misericórdia, Deus não derra. Naquele dia o Espírito Santo me moeu, porque não tinha ninguém ali que me conhecia. E ele falava para mim assim, volta para mim hoje. Glória a Deus. E eu falava para ele assim, não. Mas era não porque eu me achava indigna. Irmãos, era muito fétido o cheiro do meu pecado. Eu não suportava. A menina que vendia natura para mim se dava bem. Eu gastava muito dinheiro com ela. E eu desci da estação, pegava em Nova Sul, descia na Central. E o pai falou assim, volta. Não. Desci para poder pegar o metrô, porque eu desci até então, era a última estação, que era da Tijuca. E eu na ponta, esperando o metrô parar, ele olhou para mim novamente e falou, volta. Eu falei, você vai continuar insistindo? Eu já disse que não. Já tinha tentado suicídio 2 vezes. Jesus. Eu não vi a solução para mim. Mas a minha mãe continuava orando. Eu acordava de madrugada
Quando eu entro dentro do metrô, quem entra? A mulher que estava ministrando o culto lá dentro do trem. Eu falei, o que essa bendita está fazendo aqui, gente? Sempre coisa rara da sentar. Não consegui sentar naquele dia. Fechei os olhos e falei assim, quando eu abri essa bendita, ela tinha sumido na minha frente. Mas o pai de novo falou comigo, volta. Isso era uma quarta-feira. Eu falei para ele assim, eu falei, tá bom, amanhã quinta-feira tem culto na igreja da minha mãe, eu vou lá, tá bom assim? Vai parar? A gente já não sabe. Quando eu abri os olhos, quando fechou a última estação, quando fechou a música, a mulherzinha lá falou lá, aqueles inglês lá, bonito dela lá, desceu no metrô, quase bonitinha. Que eu olho, quem está na porta do lado para descer? Foi perseguição. E eu tinha saído naquele dia, decidida a não voltar mais. Falei, hoje vai ser de um jeito que não tem mais como voltar. Porque eu chegava na ponta do trem para poder me lançar, e quando eu ia me jogar, quando eu era menorzinha do que essas meninas, eu tinha mais ou menos uns 5 anos, 6 anos, eu ia para a igreja com a minha mãe, e a gente não podia ficar na salinha, a gente ficava dentro da igreja assistindo a pregação em silêncio. Saudoso pastor Amaro falou assim, os suicidas não erram no rio. E quando o trem apontava, que eu me preparava para jogar uma mão, me puxava e falava assim, tu não vai ver minha face. Se você fizer, você não vê minha face. E era o que eu sempre pedi para ele, ver a face dele. Vocês vão entender o que eu estou falando isso. E quando eu desci, eu não sei como aquela mulher conseguiu ser mais rápida do que eu, porque já era uma senhora. E o Espírito que ficou o tempo todo falando comigo com uma voz de uma senhora, agora falou de uma forma muito autoritária. E disse assim, volta hoje. É a sua última chance. E no meio daquela multidão descendo na estação da Tijuca, a minha visão se fecha em cima da escada e eu só vi aquela mulher. E deu um corre, evangelista. Eu consegui pegar ela antes dela passar a roleta. Puxei ela de volta. Ela segurou a bolsa. Falei, me dá Jesus, eu preciso dele. Me dá Jesus porque eu preciso dele. Meu Deus! Ali mesmo aquela mulher levantou a mão e começou a orar por mim. Ali mesmo eu comecei a ver aquela lama saindo de cima de mim. Glória! Ali mesmo eu comecei a sentir o meu corpo sendo lavado. Eu olhava para as escadas, eu via aquela lama fétida descendo e um cheiro me envolvendo. E de repente eu olhava para mim e eu não via mais a lama, mas eu me via. Então não cesse de orar, não. Não cesse de orar. Não cesse. Porque não foi 1 ano que minha mãe orou, não foi 2 anos, não foram 3. Mas foram longos anos. Eu estou há 23 anos na presença do Criador. Glória! Foram 23 anos acrescidos na minha vida. Porque naquele dia ia ser meu último dia.
já tinha sofrido 2 acidentes. Eu já tinha sido atropelada por uma van. Nada aconteceu comigo, porque a mão dele me livrou. Porque existia um joelho dobrado. E um povo clamando. O pessoal que ia na minha casa todo domingo, a esposa do diácono, agora pastor, levou um amigo dela lá da Pavuna e falou assim: vou te apresentar uma menina que você vai começar a orar junto com a gente. Aquele homem chegou lá em casa, ele tentava botar a mão em mim e fazer assim, logo na terça. Porque eu olhava para ele, eu vi uma veste tão branca, presbítero Augusto da Pavuna. Eu vi uma veste tão branca naquele homem. Eu ficava assim: pai, por que tu deixa esse povo chegar perto de mim? Eu vou sujar esse povo todo. E logo depois que eu me converti, eu fui transferida da Tijuca para Nilópolis. E meu sobrenome é um sobrenome muito comum, para dizer o contrário. Meu nome de solteira é Angélica Fuli. E uma das meninas que trabalhava comigo começou a me zoar. E no que ela pronunciou o meu sobrenome, o faxineiro da loja virou para mim e falou assim: seu sobrenome é como? Falei: Fuli. Como é o seu nome? Falei: me chama Angélica Fuli. A senhora por acaso é do Yorubá? Falei: sou. Sua mãe por acaso congrega numa igreja ali no Corumbá? Falei: sim. Por acaso tem uma filial na Pavuna? Falei: você não está sabendo demais. Falei: sim. A gente clama pela irmã toda sexta-feira no monte. Aleluia. Meu Deus. O presbítero Augusto deu o nome da senhora na mão de todo mundo do monte. Glória a Deus. E a gente clama por você toda sexta-feira. Uma moveu muitas. O da casa pode até não ter honra, mas vai ser sobre a ação do da casa que o Pai vai fazer chegar perto da pessoa, aquele que vai conduzi-lo até o altar novamente. Glória. Vamos para a palavra. Ai, Pai, tu és lindo, como eu amo. Eu amo, porque Ele usa pessoas para nos alcançar. Pessoas que têm amor por almas. Isso é lindo, porque o reino não é um reino de riquezas, como a irmã muito bem aqui falou, mas é um reino de almas. Quando ele diz que é chegar no reino, ele está falando: viva a libertação, dê aos outros a libertação que vem através do meu corpo e do meu sangue. Aleluia. Compartilhe, repartilhe, não fique só para você. Agora 20 anos pela conversão dos meus irmãos. São 5. Domingo passado foram 2. Glória a Deus. Só faltam 3. É fácil, não é? E primeiro o pai teve que bagunçar a casa. Mas quando ele começa a bagunçar a casa, não significa que a gente não está no centro da vontade dele. Significa que a gente tem que confiar nele. Meu Deus. E essas crianças tão pequenas, gente, com misericórdia. Isabela Louva é a coisa mais linda que tem. Bebinha me chamava de tia. Sou sua tia ainda? Sou, né? Meu sobrinho está aqui, coisa linda de tia.
Sou tia de Samuel, gente. Sou tia de Samuel, por parte do meu marido, mas eu sou tia dele. Abriram? Gênesis 4, verso 7 vai dizer assim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. A gente entende que quem precisa de libertação é crente, entende? Entende? Porque aquele que está lá fora, ele não entende que ele precisa ser lavado. Ele não entende que ele está acorrentado. Ele não entende que ele está aprisionado. Mas eu e você já temos essa clareza na mente, esse entendimento. De que quando nós aceitamos Jesus, nós entramos agora num processo de santificação. Porque não é um Shazam. Aceitei Jesus, não é a varinha mágica, mas é a santificação dia a dia. É o limpar-se dia a dia. É o purificar-se dia a dia. Quando a gente aceita Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente vai entrar agora no exercício do examine-se, pois, a si mesmo. Por que o examine-se, pois, a si mesmo? Para que agora eu comece a identificar aonde é que Satanás consegue me pegar. Porque se eu não identificar aonde é que ele programa as suas armadilhas, eu vou sempre cair. E a palavra lá começa a nos dar a orientação para nos santificarmos. Santifica-nos para a verdade. A tua palavra é a verdade. A única maneira de identificar uma mentira é conhecendo a verdade. Quanto mais eu me exponho à palavra, mais eu me encho da verdade, mais a mentira que está em mim precisa sair. Porque se nós nos encontrarmos numa estatura de varão perfeito, a gente não vai ficar andando por aqui, a gente vai ser colhido. A gente busca a estatura de varão perfeito para poder ser colhido. Enoque, rapaz, tu já está muito tempo andando comigo. Tu já está começando a exalar no cheiro. Vou deixar você andando. A terra estava completamente contaminada. Ele não podia ter deixado Enoque para que Enoque pegasse e pregasse para aquele povo. Ele faz o quê? Toma Enoque para ele. E nós vamos ver agora sobre a narrativa da palavra, o Criador alertando a Caim para que ele não cometesse aquilo que seria o primeiro homicídio na raça humana. Entenda uma coisa, quando nós estamos na presença dele, nada nos sobrevém sem que ele nos avise antes. Repito, nada nos sobrevém sem que ele nos avise antes. O problema é que quando a gente lê o texto, a gente acha que ele rejeita a oferta de Caim. Ele não rejeita a oferta de Caim, ele rejeita Caim. Porque é isso que o texto diz. O texto diz que ele rejeita Caim e a sua oferta. E o que faz com que eu e você, a minha conduta e a sua
desobediência, infidelidade, ingratidão. Quer ferir o Criador? Fira a tua palavra. Saul se achando. Para o holocausto. Queima. Faz aquela festa. Os amalequitas estão fugindo. Está fazendo aquela festa. O profeta Samuel chega. Ele vira e fala o quê? É tudo o Criador. Samuel fala o que para ele? Ele não quer sacrifício. Ele quer obediência. E ele vira para Caim e fala para Caim: olha, Caim, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. O pecado não está à porta planejando alguma coisa que não vai te trazer a vontade de fazer. Só que se a gente for olhar em outras traduções, na nova tradução da linguagem de hoje está: o pecado está na porta à sua espera. Na King James está: o pecado jaz à porta. E na Bíblia hebraica está: o pecado tocará em tua porta. O que Jesus fala? Eis que estou à porta aí. Aquele que abrir, eu entrarei. Serei com ele. Só que o pecado não bate na porta. O pecado espera você vacilar para abrir a porta. O pecado não fica para você assim: abre a porta, abre a porta. Essa palavra no hebraico, ela significa haibatz, que no meio da sua tradução está estender, deitar, estar deitado. Tem bichinho em casa? Já viu que o bichinho, quando você não deixa entrar dentro de casa, ele fica à espreita da porta, deitadinho, esperando você dar um vacilo para ele? Mas a minha cachorra lá em casa tem que fazer isso. Esse já estou esperando o vacilo para entrar. O que a voz do Criador, a persona do Messias, está falando com Caim? O pecado é algo vivo. O pecado é algo vivo que está à espreita da porta como uma besta feroz, aguardando para te tragar. Já viu um leão? Quando vai caçar, ele fica se andando de um lado para o outro? Não, ele fica à espreita, deitado, aguardando o que? O momento de dar o bote. Mas o Criador fala para Caim: o pecado jaz à sua porta, está te espreitando, está te olhando. Cuidado, porque ele vai acessar os desejos do teu coração. Tiago, capítulo 1, verso 15, vai falar assim, no 14, para a gente entender melhor. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria consciência. Pela sua própria consciência.
Depois, havendo a cobiça, a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera morte. Satanás não tem, irmãos, pressa. Porque ele sabe muito bem aonde é o seu ponto fraco e aonde é o meu. Mas a gente precisa estar fortalecido. Pelo quê? Pela palavra. Porque Jesus nos ensina a resistir. Está no deserto. 40 dias de jejum. O que o corpo dele quer? Ai, mas ele era Jesus. Lembra? Ele queria comida. 40 dias sem água. Ele queria o quê? Água. O que Satanás faz? Ops, tem pedra ali, ó. Não é o filho? Não tem mais. Ele não podia? Ele podia. Porque toda a autoridade está sobre as mãos dele. Ele podia. E Nátaro? Todos esses reinos. Eu te dou. Já era dele. Mas ele falou para ele assim: não, já é meu. Não, ele vai na palavra. O problema é que a gente acha que a gente pode brincar com o pecado. O problema é que a gente acha que a gente é forte demais para poder ficar brincando com as armadilhas que o inimigo faz. Quem mexe com fogo na hora se queima. Os jovenzinhos fica achando que pode estar dando vitória por aí? Tem uma hora que dá ruim. Meu Deus. Né, jovenzinhos? Uma hora que dá ruim. Porque Paulo vai falar. Pode falar? Paulo vai falar para tu sossegar. Posso falar do meu jeito? Não vou fugir da palavra, não, pode deixar. Paulo vai falar assim: olha, tu sossega. Se possível, fica solteiro igual a mim. Mas se não te aguenta, tem fogo onde não tem que ter. Casa. Primeiro que beijo é sexo. Se vocês não sabem, os novinhos aí da casa, beijo é sexo. Que isso, que mentira. É, sabe por quê? É daqui que esquenta o resto. Então, se aqui está fogueando o resto, é sexo. Beijo é transferência. Consagração. Na consagração a gente quebra a maldição. Você pega a maldição através de saliva. Sabia disso? Que a maldição ela não é só quando você une o seu corpo com outra pessoa que transfere, mas quando você beija, você também pega a bênção e a maldição que aquela pessoa carrega. Às vezes você está passando por alguma situação e fica assim: por que eu estou passando por isso? Eu nunca passei por isso. Eu nunca tive esse comportamento, mas aí a tua mente te remete com alguém que você se relacionou. Você está reproduzindo o comportamento de alguém que você teve um contato. O cão que estava ali não só batia. É por isso que o casamento, a intimidade é só no matrimônio.
iniquidade e transgressão. Gente, eu não estou falando com vocês não, tá? Os jovenzinhos da casa, estou falando com os outros jovens. Tá bom? É com outros jovens, não é com vocês, é com outros. Cara, eu sei que vocês não fazem isso. Tia entende. Quando eu falo tia, não porque eu sou tia, é tia porque eu me sinto tia mesmo de vocês, vocês sabem disso. Gente, eu peguei Isaac no colo, você tem noção. Filho, olha, tá carregando imenso. Tá maior que eu já. Eu sou. Não é essa criança. Ezequiel falou assim, mãe, o Isaac tá muito grande. Eu falei, daqui a pouco é tu. Ezequiel é meu filho. Existe o pecado, existe a iniquidade e existe transgressão. Cada um envolve uma ação. Muito obrigada. Cada um tem um peso muito grande. Vamos lá. Pecado. Eu gosto muito de ver as palavras no original do hebraico pra gente. É um costume. Eu costumo dizer que eu não sei pregar. Eu era professora de escola dominical, graças ao meu querido amado pastor Ricardo. Foi algo que para mim foi a melhor coisa da minha vida. Pecado em hebraico é retch, ou rata. E esse termo ele aparece de 300 a 500 vezes na palavra. E é a metáfora de um arqueiro errando o alvo. Isso é pecado. O pecado, ele é uma ação, um deslize, no ápice. Pisei no teu pé, tu sentiu aquela dor, veio, você não conseguiu, foi aquele deslize sem controle, mas que precisa ser confessado. Precisa ser confessado. O pecado é quando você está no dia, naquela correria, e quando você vê, em algum momento você fez aquilo repetitivo de novo. Acho que tu está lutando contra. Tem que confessar. Transgressão se revela conscientemente. Transgressão é pecha. Indica transgressão ou rebeldia intencional. Muitas vezes uma revolta contra a autoridade de Deus. E também tem o Ra, que significa mal ou maldade, que descreve tanto o pecado individual quanto a corrupção social. O que é a transgressão? Ultrapassar o limite conhecido. Você sabe aonde é a linha, mas você atravessa a si mesmo. Isso é pecado de transgressão. Jesus vai falar: é no que disse os antepassados? Não adulterarás? Mas eu digo para ti, se tu olhar para uma mulher com desejo, tu já pecou. Então você já tem uma orientação do que você não pode fazer. Só que você olhou e sentiu desejo. Então o que você tem que fazer? Não olhar mais. E o que você faz? Você olha. E o pior de tudo, a transgressão geralmente ela não é cometida sozinha, você sempre inflama alguém.
Transgressão é tudo que transgride a lei do Todo-Poderoso, tudo que transgride a palavra do Todo-Poderoso. E muitas das vezes, para você achar que você está certo, você convence alguém que aquilo também é certo. Já viu um monte de altar contaminado pregando contra a palavra e convencendo um monte de pessoas de que ela está certa? E um monte de gente indo. Transgressão. Tem muito ao Criador, Pai, é essa palavra mesmo que tem que levar. Desculpa, eu não tenho compromisso com o homem, não tenho. Meu compromisso é com aquele que me salvou. A transgressão, ela exige arrependimento real. Não pode ser remorso. É arrependimento. Não tem escabra quando cai? Escabra quando eu falo, não vai para a mulher também, que a mulher também hoje em dia é bom sem vergonha. Tem quando cai? E o cônjuge descobre? Veio o arrependimento? Não, veio o remorso. Muitas das vezes é remorso, não é arrependimento. Porque o arrependimento você confessa e deixa. Isso é se arrepender. É por isso que eu e você estamos numa caminhada de santificação. É cada dia nos lavando mais. É cada dia nos purificando mais. Através do quê? Das águas da palavra. Água da palavra. Não existe uma outra maneira de se limpar. Eu costumo dizer na congregação onde eu estou, não é assistir pregação, comida mastigada de ninguém, é se encher da palavra. Irmãos, o único povo que não vai ter desculpa diante do Criador vai ser o povo brasileiro. Porque a gente pode, irmão, eu devo ter umas 10 Bíblias em casa ou mais. A gente tem Bíblia em áudio. De grátis. E se a Bíblia em áudio do seu celular for muito ruim, tem a Bíblia falada no YouTube. Quem gosta da voz do Cid Moreira, tá lá. E o bom é que ainda tem a divisão dos personagens. Saul fala, Davi fala, Jonathan fala, então você sabe direitinho quem está falando o quê. Eu tinha uma aluna que falava assim: ai, irmã, mas eu vou ler, eu me confundo. Eu falei: ouça, porque a fé ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Criador. Não consegue ler? Ouça a palavra. Qual é a desculpa que eu e você vamos ter quando nos apresentarmos diante dele? Ele vai falar assim: mas vocês não tinham percepção do país de vocês. Eu plantei vocês num país livre. Eu semeei vocês numa terra livre, onde vocês podiam comer do maná puro. Por que estavam por aí ministrando coisas? Desculpa que o Brasil vai ter, irmãos. A gente precisa entender que nós somos uma nação que pode se encher da verdade da palavra para transbordar para as outras nações. O povo espera a profecia de um avivamento que foi declarada sobre o Brasil. Esse avivamento é a gente se encher da palavra verdadeira. Porque me desculpa, está cheio de palavra falsa por aí. Ai, Pai. E tem a iniquidade.
diz respeito a algo interno. Uma distorção dos pensamentos, dos sentimentos, que a pessoa permite que cresça dentro dela. Iniquidade. É um pensamento distorcido. É algo que você sabe que é errado, mas você distorce a verdade em mentira para poder você praticar o seu pecado. Em hebraico, a tradução dessa palavra é avon. Conhece essa palavra? Avon? Iniquidade. Tortidão, desvio interno. Não é só o que você faz, é o que foi se formando dentro de você. O erro que virou padrão. Você não consegue mais enxergar que o pecado é pecado, que o errado é errado, porque você já enraizou aquela mentira em você. O Criador fala para Caim: o pecado está deitado como uma fera, aguardando você. Ele sabe muito bem o que é que vai te seduzir. Ele sabe muito bem o que é que ele vai colocar diante dos teus olhos que vai te enfeitiçar. Cuidado. Vigie. Não alimente. Nós estamos acompanhando algumas famílias que estão com um processo de libertação nas suas casas. Em uma dessas casas, houve uma confusão muito grande. E aí irmão veio perguntar para mim o que fazer. E eu falei para ela assim: guarda a tua boca. E ela me olhou e eu falei: não, guarda a sua boca. Porque a boca, a língua, ela pode ser afogueada pelo fogo do inferno. Falei: cuidado, para que nesse momento você não venha ser instrumento de Satanás dentro da tua casa. Porque às vezes, irmãos, a dificuldade que a gente tem de trazer libertação e restauração para os dentro da casa é porque ao invés de a gente ser um agente da luz, a gente é um agente das trevas. Não tem aquela pessoa que chega perto da gente e fala assim: eu vou ser crente para ser igual fulano? Eu vou ser crente para ser igual Beltrano? A gente tem que ter muito cuidado. O pai está falando para Caim: Caim, cuidado. E o pai está falando para mim e para você hoje, nessa manhã: cuidado. A palavra diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Soberba. Sabe a soberba? De achar que a gente é super? De achar que acontece com qualquer um menos com a gente? Ela precede a ruína. O problema é que quando a gente vê alguém caindo, a gente aponta o dedo. Mas esquece que o nosso dedo não pode estar apontando, a nossa mão tem que estar lá ajudando a levantar. A gente esquece que quando vem uma palavra pesada como essa, não é uma palavra para poder: a irmã nem sabe como é que é a conduta da igreja e está falando besteira. Eu já ouvi muito isso. Já ouvi muito isso. Não é, porque a palavra diz que ele corrige a quem ele ama. E se veio uma palavra de correção, é porque tem alguém aqui que ele tem um amor grande e ele está falando: cuidado. Glória!
Porque hoje a gente quer ter razão. Não é isso? Às vezes, irmãos, é uma discussão dentro de casa entre uma mulher e o seu esposo. Às vezes é a ação de uma correção de uma mãe com um filho, que Satanás vai aproveitar. E nisso a gente precisa estar o quê? Atentos, para que a nossa boca não venha a ser canal de maldição neste momento. Porque na hora que se inicia uma discussão, principalmente de casal, irmãos, raramente alguém abaixa a cabeça e fala assim: tá bom, realmente eu estou errada. Não, a gente quer ter razão. A gente quer ter razão. A gente não interessa, a gente quer ter razão. Eu tenho 17, vou fazer 17 anos de casado. Eu e meu marido, a gente não conta os 3 primeiros anos. Eu não sei todos. Porque os 3 primeiros, irmãos, pense, o inferno era. Ele não, eu. Falo com ele, falei, cara, eu não tenho essa paciência de jogo do dele, não. Gente, olha, meu marido merecia um prêmio. Merecia. Porque eu fui toda lascada para dentro do casamento, cheia de traumas, cheia de sujeira, porque o pai ainda estava me limpando, cheia de capricho. Todas as dores que eu havia vivido, eu descontava tudo nele. E ele falou assim: não, a gente vai achar um ponto de conversa. Falei, tudo bem, então quando a gente estiver discutindo, tu sai de perto de mim. Ele, por quê? Eu falei, porque eu entendo que se você está discutindo comigo, você vai me agredir, então eu vou avançar em cima de você primeiro. E era o que aconteceu. Eu era agredida quando eu era criança. Eu cresci sendo agredida. Então eu entendi que toda vez que um homem levantava a voz para mim, e era agredida. Então o que eu vou fazer? Eu ia mulher. Até parece, né? Porque eu sou um faquinho. Meu marido é todo. Só faz assim. Acabou. Eu pedi divórcio 3 vezes. 3 vezes. Porque eu falei para ele: você não merece isso. Você não merece uma mulher lixosa. Porque ele falou: minha filha, eu prefiro ficar na rua do que dentro de casa contigo. É melhor estar lá fora do que aqui dentro, mulher. Hoje em dia ele fica assim: tá onde? Tô chegando. Tá chegando? Tô chegando. Porque a casa virou um ambiente de paz. Mas por que virou um ambiente de paz? Porque a palavra, quando entra, aquilo que é iniquidade, aquilo que é transgressão, aquilo que é pecado, precisa sair. Tem que sair. O problema é que a gente acha que aceitou Jesus, acabou tudo. Não! Aceitou Jesus, vai começar agora a tua guerra contra você mesma. A nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra as ações. Mas a tua guerra é contra você, para você vencer. Aleluia. Porque a tua carne não quer santidade. A tua carne não quer céu. A tua carne quer pecar. A tua carne quer ter razão. A tua carne quer brigar. A tua carne
dia após dia. Mas enquanto eu permito ele entrar, porque o erro de Caim foi não ouvir. Até onde eu permito ele me acessar, porque o erro de Caim foi não permitir. Porque se Caim tivesse ouvido, tivesse permitido ele acessá-lo, aquilo não teria acontecido. A terra não estaria clamando pelo sangue derramado de Caim até o dia de hoje. O que eu e você ainda alimentamos? Qual é a ação que Satanás ainda controla na tua vida e na minha, que é uma drenagem que rouba todo dia? A palavra diz: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. A única coisa que a gente tem que fazer é chegar a Ele e nos despir diante dEle, porque Ele sabe quem nós somos. O problema é que a gente quer dobrar o joelho e falar assim: Pai, perdoa os meus muitos pecados. Não fala qual é o pecado, porque precisa ser confessado. Ah, o Senhor sabe o que eu fiz. Ele sabe, mas fala o que você fez. Ah, eu tenho vergonha. Não, Ele é teu pai. Ele é teu noivo. Ele é teu marido. É para Ele que tu tem que cuidar. Ah, mas eu tenho a minha paternidade é ferida. Cura nele. Aleluia. Ah, mas o meu respaldo, o meu marido, eu não tenho referência de marido. Tenha nele. Tenha nele. Não espere do outro, espere nele. A nossa esperança não é no homem, é nele. É nele. Porque não foi meu pai que derramou a vida por mim, não foi meu marido que se derramou por mim, foi ele. O preço alto que foi pago foi por ele. Então se entregue, se rasgue diante dele, confesse. Porque às vezes você fica pedindo, me dá força, e ele só está falando assim: conversa, porque enquanto você falar tem autoridade. Enquanto eu e você não falamos, tem autoridade para agir. Autoridade. Enquanto eu e você pegamos esse pecado, essa iniquidade, essa transgressão e deixamos debaixo do tapete e só falamos para ele assim: tu sabe, ah pai, tu sabe. Ele está falando assim: nós fazemos marionete. Confessa. Como você está falando, a tua boca tem que confessar. E nessa manhã, irmãos, a gente não vem nascer como Caim. Que a gente venha ouvir a voz dele. Que a gente venha permitir que ele mude, para que a história da redenção se complete na nossa vida, para que através de nós se complete na vida dos outros. Amém?